Olá, hoje é quarta-feira, 19 de agosto. Eu sou Carolina Mendes e estou de volta com o boletim que traz as informações oficiais sobre a situação do enfrentamento à pandemia do coronavírus em Sete Lagoas. Um novo decreto com regras para o funcionamento do comércio foi publicado pela Prefeitura na tarde desta terça-feira. De acordo com o documento, enquanto Sete Lagoas se mantiver na onda amarela do programa Minas Consciente, as atividades consideradas como serviços não essenciais devem passar a funcionar com horário limitado de atendimento ao público. Confira. Das 8 da manhã até as 4 da tarde podem funcionar estabelecimentos que se enquadrem nos seguintes setores: antiguidades e objetos de arte, armas e fogos de artifício, artigos esportivos e jogos eletrônicos, e aí se encaixam comércio de artigos culturais, recreativos e esportivos e produtos de consumo não alimentar, floriculturas, lojas de eletrodomésticos, móveis e artigos domésticos. Das 10 da manhã às 6 da tarde funcionam empresas que se encaixam nos ramos de variedades, livrarias, papelarias, vestuário e empresas que comercializam joias e bijuterias. As lojas que funcionam dentro de shoppings poderão funcionar das 10 da manhã até as 8 da noite. Os demais ramos de atividade liberados na onda amarela do Minas Consciente podem funcionar em horário livre. O decreto estipula ainda que bares, restaurantes e empresas do ramo de alimentação e que comercializam bebidas poderão atender clientes para consumo no local até às 11 da noite. Ele sugere ainda que o atendimento seja feito com reserva de mesas. Após as 11 da noite, só será permitido o serviço de retirada no local ou delivery. O documento ainda determina que bancos devem oferecer atendimento presencial ao público por, no mínimo, 6 horas por dia. Nas casas lotéricas, o funcionamento deve ser de, no mínimo, 10 horas por dia. As instituições bancárias também devem controlar o acesso de clientes para evitar aglomeração e organizar as filas externas, de modo que cada cliente se mantenha a pelo menos 2 metros de distância do outro. Outra determinação do decreto é o controle de acesso de veículos à Serra Santa Helena e a limitação do uso de quadras, ginásios e campos poliesportivos públicos a usuários que agendarem a utilização junto à Secretaria Municipal de Esportes. A íntegra do decreto, com o detalhamento de todas as atividades liberadas para funcionamento, está disponível para consulta no site da Prefeitura, no endereço que aparece na tela. Vejamos agora os dados divulgados hoje pela Vigilância Epidemiológica do município. O número de notificações de casos suspeitos teve mais uma alta leve de 1,7% entre ontem e hoje. Agora são 1.753 casos em monitoramento e 4.831 pessoas que já foram testadas e tiveram resultado negativo para a Covid-19. Com mais 20 casos positivos de 10 homens e 10 mulheres, o total de casos confirmados na cidade chega hoje a 1.376, entre os quais são 23 óbitos, 16 pessoas internadas, 71 em isolamento domiciliar e 1.266 recuperadas, o que representa 92% dos infectados. Veja agora um gráfico que mostra a evolução dos casos confirmados em Sete Lagoas desde o início do monitoramento em março. O gráfico mostra que o monitoramento começou na 10ª semana epidemiológica, ou seja, na primeira semana do mês de março. Acompanhando a curva, é possível perceber um leve aumento na confirmação de casos na semana 18, entre os dias 26 de abril e 2 de maio. Um novo aumento, dessa vez mais acentuado, tem início na semana 23, no início do mês de junho. De acordo com o gráfico, houve um pico no número de notificações de casos na semana 31, entre 26 de julho e 1º de agosto. Desde então, os números de casos positivos vêm caindo em Sete Lagoas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os dados das últimas 2 semanas são parciais e podem sofrer alterações. Veja agora a situação dos hospitais. Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região
Com ou sem diagnóstico fechado para Covid, hoje são 44 pessoas hospitalizadas. São 28 em leitos de enfermaria e 16 em leitos de UTI, o que representa 28% da ocupação de leitos de UTI Covid, tanto na rede pública quanto em hospitais particulares. Desses 16 pacientes internados em terapia intensiva, 13 são de Sete Lagoas. Hoje temos 7 pacientes em leitos do SUS no Hospital Municipal, dos quais 5 se encontram em unidade de terapia intensiva. No Nossa Senhora das Graças são ao todo 29 pessoas internadas entre usuários do SUS e de planos de saúde. Entre os leitos do SUS ocupados, são 12 de enfermaria e 9 de UTI. O Hospital da Unimed, que não atende a pacientes do SUS, tem hoje 6 leitos de enfermaria e 1 de UTI ocupados. Na UPA, há 1 paciente em leito de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com Covid em Sete Lagoas no SUS está hoje em 34%. Das 44 pessoas internadas hoje na cidade, 22 já tiveram resultado positivo para Covid, 2 testaram negativo e 20 aguardam resultado de exame. Eu volto amanhã com mais notícias. Até lá!